Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então aos princípios de integração, aos cálculos que a gente está fazendo, ou melhor dizendo, os métodos que nós estamos fazendo aprendendo para calcular algumas integrais, tá? Falando agora do cálculo de integração por frações parciais, tá? Vamos ver exatamente o que é isso, do que se trata e como é que a gente vai resolver, tá bom? Então tá. A integração por frações parciais, tá, nada mais é do que uma decomposição, tá, quando a gente tem uma função racional, tá. E aqui eu vou direto para um exemplo, tá. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um exemplo de uma integral, tá. A primeira coisa que a gente pode pensar, num dado momento, né, de novo, a gente tem que sempre tentar resolver com os métodos que a gente já sabe, né, e que a gente julga mais fáceis. Se esses forem suficientes, ok, tá. Então vamos pensar numa simples substituição aqui, tá. Não, essa substituição não vai dar, porque se eu chamar aqui todo aquele polinômio denominador, por exemplo, de x² mais x menos 2, tudo isso de u, tá? Quando eu for fazer o du dx, né, vai me sobrar muito termo, eu não vou ter como trocar, então, nunca vou conseguir fazer essa substituição. Então, nesse caso, tá? Aqui eu tenho que aprender ou tentar pensar em um outro método, tá? Esse método vem a ser o método das frações parciais. Antes de qualquer coisa, tá, o método de integração por frações parciais ele consiste, tá, em entender, né, quem são os fatores. E aí que tá. Os fatores dessa expressão polinomial. Então, quando a gente tem uma função racional, tá, que é o caso, tá, ou seja, uma divisão, a gente vai olhar principalmente, tá, para o denominador, tá, e vai fatorar, quando possível, claro, esse denominador. Tá? No momento que a gente fatorar, a gente ainda assim não vai conseguir resolver, mas uma vez fatorado, a gente vai utilizar ou vai decompor essa função em frações parciais. A gente vai decompor uma única fração, que é o que a gente está vendo aí no integrando, tá? Por mais de uma fração, só que aquelas frações, as novas, vão ser muito mais fáceis de integrar. Essa é a ideia, tá, do método da integração por frações parciais. Tudo bem? Então aqui vamos ver direto na prática como funciona. Tá? Se a gente olhar com carinho, né, a gente vai ver que as raízes daquele polinômio é 1 e menos 2, ou em outras palavras, a gente vai poder decompor isso como, né, sendo o produto de x menos 1 vezes x mais 2. Tá? Então, tanto 1 quanto menos 2 são os valores que fazem aquilo ali dar zero, a gente pode decompor desta forma. Quando, tá, uma vez tá, decomposto, a gente vai ter os fatores, tá? Então aquele polinômio está em fatores, ou seja, um parênteses vezes um parênteses, se tivesse um terceiro vezes o terceiro e assim por diante. São só dois fatores neste caso. Então a gente vai pensar o seguinte, a gente vai esquecer um pouco a integral e vai olhar só para a expressão, tá? O que a gente tem que pensar aqui, tá? Imagine um número, tá? Uma fração numérica, melhor dizendo, tá? Podemos até pensar aqui, para pensar de uma maneira mais fácil, vamos pensar na fração 1 sobre menos 2, tá? Por que eu estou escolhendo a fração 1 sobre menos 2? Porque seria exatamente essa fração, tá? Que seria se x fosse zero, tá? Bom, pensando dessa maneira é mais fácil. Guarda essa expressão na tua cabeça, 1 sobre menos 2, tá? Por quê? Porque eu quero expressar, tá? Em outras palavras, 1 sobre menos 2 pode ser escrito como 1 sobre menos 1 vezes 2, tá? Como se justamente o x ali fosse zero. Então, quando a gente tem dois fatores no denominador, a gente vai poder expressar, bem como está escrito aqui, a gente vai poder expressar como um número vezes, ou melhor, um número, perdão, dividido pelo menos 1, mais um número, tá, dividido pelo 2, tá? Eu estou levando em conta o x, tá, porque eu estou supondo nesse primeiro momento para a gente pensar intuitivamente que x é zero, tá? Mas o que eu quero dizer é que se vai valer com x igual a zero, vai valer para todo outro x, tá? Então, quando a gente pensa em fatores, tá, a gente sempre vai querer pensar em número primeiro, sem variável, para entender o que está acontecendo, tá? A pergunta é, existe um número A, existe um número B, tal que eu consiga pensar na fração 1 sobre menos 1 vezes 2 como sendo esse número A sobre menos 1 mais esse número B sobre 2? A resposta é tem. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente vai fazer a conta, a gente vai fazer o MMC entre menos 1 e 2, vai fazer a conta bonitinha, a gente vai descobrir quem é esse A e quem é esse B, tá? Igualando esse A, ou a expressão que sobrar em cima, que vai depender de A e B, igualando a 1, tá bom? Então a gente vai conseguir satisfazer. A questão toda é que nesse momento aqui, tá? Exatamente nesse momento, a gente está vendo que a gente tem uma expressão com x. Então eu estou me perguntando diretamente se eu vou conseguir fazer aquilo que eu consigo fazer com números com essa expressão, com essas expressões respectivas, x-1 e x mais 2, tá? Se isso vai valer. Tá? A resposta é sim, vai valer. Onde? Mas o que a gente precisa saber mesmo, tá? Ter em mente é que só vai ser interessante para nós se o a e se o b forem constantes. Tudo bem?
Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para descobrir quem é o A e o B que fazem essa soma de duas frações virarem aquela que eu já tinha? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um MMC, tá, entre os dois fatores. Esse MMC entre esses dois fatores, tá, eu tô usando o termo MMC para lembrar dos números, né? Porque quando a gente tinha, por exemplo, 2 e 3, né, quem era MMC entre 2 e 3 era 6. E a gente entendia, né, que tudo bem, 6 funciona, vai fazer a conta. Às vezes quando a gente não queria fazer a conta MMC, não sei nem se vocês lembram disso, mas a gente podia simplesmente multiplicar, né, os dois denominadores que dava certo. Então eu estou fazendo isso, eu estou multiplicando aqueles fatores, né, e voltando para o denominador que eu tinha. A diferença é que eu vou olhar, nós temos três expressões, uma expressão, né, uma segunda que está no meio e uma terceira que não tem numerador ainda. Nós vamos olhar agora, tá, para a segunda e para a terceira. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o denominador, tá, que eu tinha, assim como eu tinha lá com números, e eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar esse denominador e ia dividir pelo denominador da primeira fração. Isso ia ter um resultado. Nesse caso, eu faço x menos 1 vezes x mais 2 dividido por x menos 1, eu cancelo x menos 1, que tem em cima e embaixo, e eu multiplico, tá, o resultado pelo numerador, tá, e coloco onde ele deve estar. Tá? Então eu estou fazendo isso como se o parênteses fosse um número. A diferença é que esse parênteses tem uma expressão em x. Tá? Vou repetir isso para a segunda. Tá? Então é o denominador dividido pelo denominador daquele pedaço da fração, vai cancelar o x mais 2. Multiplico o resultado, tá, pelo número, que por mais que eu não saiba, ele existe, tá? Ele está ali. Multiplico por ele e coloco ele ali. Tudo bem? Então era essa conta que a gente fazia com números, tá? O componente tinha que somar frações. É uma simples soma de fração. Tudo bem? A grande jogada aqui, tá, pessoal, é que quando eu olho tanto para a primeira expressão, que é 1 sobre x menos 1 vezes x mais 2, e olho para a última expressão, elas têm o mesmo denominador. E tem que ter, é a mesma expressão. Tá? A única diferença é que agora eu estou jogando, querendo descobrir quem é A e quem é B. Então o que eu faço aqui? Qual é a jogada? Eu vou simplesmente multiplicar, distribuir aquele A e aquele B ali, tá? Vai ficar assim. Vou reordenar um pouquinho, só para juntar o que tem x com o que tem x e o que não tem com o que não tem, tá? E aí eu vou colocar assim, eu vou ter que A mais B vezes x, entre parênteses, né, já isolado, e aquela expressão ali que é 2A menos 1 vezes B. Eu poderia ter posto direto menos B, mas eu preferi colocar 1 vezes B, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma expressão, tá? Tem três expressões, a primeira e a terceira, tá? Todas são iguais, mas eu vou comparar diretamente a primeira e a terceira, porque a primeira e a terceira têm o mesmo denominador, tá? E se elas têm o mesmo denominador, né, e elas são iguais, eu tenho que dizer que o numerador delas é igual, tá bom? Essa é a parte, ou esse é o procedimento que a gente faz em frações parciais, né? Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, olha para o lado esquerdo dessa igualdade, só tem o número 1. Tá? Então está dizendo o quê? Está dizendo que o número x, tá? Que eu não sei quem é, tá? No lado esquerdo, não é que ele não exista, mas é como se tivesse um zero multiplicando por ele, porque não tem x do lado esquerdo. Tudo bem? E o número 1, ok, o número 1 está ali. Agora, se eu olhar para o lado direito, eu tenho alguma coisa que multiplica x e alguma coisa que não multiplica x. Tá? E para que essas expressões sejam iguais, o que multiplica x de um lado tem que ser igual ao que multiplica x do outro. O que não multiplica x de um lado tem que ser igual ao que não multiplica x do outro. Tá? Simples assim. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Vamos destacar esses caras. Né? Então o que multiplica x está em laranja, o que não multiplica x está em amarelo. Então eu tenho que igualar esses pedaços. Tudo bem? Então, em outras palavras, 2a menos b tem que ser igual a 1 e a mais b tem que ser igual a 0. E eu acabo de criar um sistema. Tudo bem? Então a ideia, tá, da decomposição em frações parciais é sim decompor em duas frações, tá, ou mais, a gente vai ver que tem mais, mas a ideia sempre vai me recair em um sistema. De que ordem? Bom, mesma ordem do número de frações que tiver. Eu tinha duas frações, eu vou ter duas constantes a serem descobertas. Se eu tiver três frações, sistema de ordem 3, e assim por diante. É por isso que a gente aprende bastante sistema antes de chegar aqui. Tá bom? Então aqui esse sistema está muito simples de resolver, tá, pessoal? Então a gente pega aqui o A e isola, tá, por exemplo, vai ficar igual a menos B. Eu prefiro deixar menos A igual a B, tá, para substituir ali. Então quando a gente substitui agora menos A sendo B ou B sendo menos A, tanto faz, mas eu vou escolher B igual a menos A, substituo na segunda equação, eu vou ficar com menos A no lugar do B. Aqui menos 1 com menos A multiplicado vai dar A positivo, tá? 2A mais A é 3A. E 3A igual a 1 faz com que A seja 1/3. Tá? E se A é igual a 1/3, né, B só troca o sinal do A, então B é menos 1/3. O que eu acabei de fazer?
Eu acabei de descobrir dois números, tá? No caso, um é um terço, o outro é menos um terço, que colocados lá naquela fração, lá do começo, ou seja, são iguais à expressão que eu tinha lá no meu integrando, a expressão aquela que eu não sabia integrar, ou que eu não conseguia integrar no primeiro momento. Então, em outras palavras, eu vou trocar A e B por esses números, respectivamente, um terço e menos um terço, tá bom? Quando eu faço isso, tá, eu me dou conta que eu acabei de, entre outras palavras, né, decompor aquilo que era uma única fração em duas, só que a diferença é que essas novas duas frações são relativamente muito mais simples, principalmente no quesito integração. É muito mais fácil integrar essas duas frações do que aquela que eu tinha antes. Tá? Então a ideia aqui é usar esta expressão e não a anterior. Tá bom? Quando eu uso essa expressão, eu estou vendo que tem uma integral de uma soma de duas frações. Tá? Eu tenho aqui, na verdade, a soma de duas integrais, então dá para separar assim, e cada uma delas é relativamente muito simples. Eu tenho um terço e menos um terço, eu vou tirar esse um terço para fora, que é muito mais fácil, e vou olhar para a integral de 1 sobre x menos 1, e a outra integral que eu tenho que resolver é 1 sobre x mais 2. Ambas dão um logaritmo natural, pode fazer a substituição ali, fazendo u igual a x menos 1 e na outra u igual a x mais 2, vai sair imediato o logaritmo natural, então a gente vai ter aqui que isso é 1 terço de logaritmo natural de x menos 1, em módulo menos 1 terço do logaritmo natural de x mais 2, tá? Em módulo mais a constante. Fechou? Essa última linha é o resultado da integral. Tá? Aqui eu poderia até isolar esse 1 terço e juntar os logaritmos, tá? Como sendo o logaritmo natural de x menos 1 sobre x mais 2, usando a propriedade logarítmica. Tá? Então, logaritmo de a sobre b é logaritmo de a menos logaritmo de b. Podia fazer isso, mas não precisa, tá? Aqui já tá bom. Então a ideia é essa, tá? Então a ideia é eu decompor em duas ou mais frações, sendo que essas duas ou mais frações, na hora de integrar, fiquem muito, mas muito mais simples do que o que eu tinha. Tá? Essa é a ideia da integração por frações parciais. Tá bom, pessoal? Então, escrevendo aqui, eu tenho certeza que isso é o resultado lá daquela primeira integral que eu comecei fazendo. Tudo bem? Então tá. Tá bom, só que nem tudo é tão simples assim. Vamos aos fatos, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que estabelecer aqui é uma regra geral. Tá? Então a gente vai dizer assim, para cada fator, tá? Isso aqui no primeiro momento eu tenho certeza que vocês vão achar horroroso, não vão entender, mas a gente vai ver o exemplo, vai ficar mais interessante, mais simples. Tá? Então, para cada fator do tipo ax mais b, tá? Elevado a uma potência m, tá? O que é isso, Júlio? Calma. A gente tinha dois fatores, tínhamos agora dois fatores, tá? Um era x menos 1 e o outro era x mais 2. Tá? Pensa no x menos 1. O que era o x menos 1? Era a mesma coisa que ax mais b, só a diferença é que o a era 1 e que o b era menos 1. Tá? E o m? Não aparecia potência de nada, então é como se o m fosse 1. Então eu tenho que olhar para um fator e saber quem é a, quem é b e quem é m. Principalmente quem é m, tá? Porque m vai me dizer muita coisa com relação a isso. Tá? Então vamos lá. Quando acontecer isso, ax mais b elevado a m, tá? Com m pode ser 2, 3, 8, 10, não interessa, eu vou decompor, tá? Para cada um dos fatores, tá? Vai ficar a1 sobre ax mais b mais a2 sobre ax mais b ao quadrado, olha, aumentou a potência, mais a3 sobre ax mais b ao cubo, e assim vai até chegar no am sobre ax mais b elevado a m. Tudo bem? Onde todos esses A são constantes. Tudo bem? Só que lembra, isso é para cada fator. Tá? Como é que isso funciona na prática? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma integral. Tá? Essa aqui. Horrível, não sei resolver. Se eu usar aqui o igual a x cubo menos 2x quadrado, não vou conseguir fazer substituição. Então, talvez, não sei, por frações parciais eu consiga. Só que para fazer por frações parciais, tá? Eu vou ter que entender uma decomposição. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, quando a gente vai fazer a integração, ou tentar fazer a integração por frações parciais, a gente precisa, tá, olhar para o integrando e pensar só nele por um momento. É como se a gente esquecesse a integral. Esquece a integral, tá? Lembra só da fração, só da função racional, tá? O que tu vai olhar? Para o denominador. Vai tentar achar os fatores. O que dá para fazer aqui é isolar um x quadrado, tá? Então aqui fica x quadrado vezes x menos 2, tá? Só tem um pequeno problema, tá? O x quadrado aqui, tá? Ele é irredutível, não tem mais o que fazer com ele, tá? Então o x quadrado é um fator e o x menos 2 é outro fator, tá? Então aqui o x quadrado, vocês até podem pensar como x vezes x, né? Mas não adianta, x vezes x é x quadrado, tá? É irredutível. Então o que a gente vai fazer aqui? Então a gente tem dois fatores. Então, olha para a regra que eu não tirei da tela, tá?
Para cada um do fator, nós temos dois, a gente vai ter que analisar. Só que tem um deles que tem potência. Né? Na verdade, a potência de um é 1, a potência do outro é 2. Então, quando eu olhar para o x ao quadrado, eu estou vendo potência 2. E quando eu olhar para o x menos 2, eu vou ver potência 1. O x menos 2 é similar ao exercício anterior, não preciso me preocupar muito. Então, quando eu tiver x menos 2, eu vou fazer lá a sobre x menos 2. Beleza. Só que quando a potência for ao quadrado, como esse que está aparecendo aqui, eu tenho que tomar um cuidado, porque daí é como se fosse aquele m lá, m sendo 2. E se m é 2, eu vou ter que colocar só para esse fator duas frações. Tá? Mais a fração do outro fator que tem potência 1, eu já vou ter 3 frações. Então o problema começa a mudar. Tá? Para que eu entenda isso, no primeiro momento, vocês vão ter que fazer muito exercício para isso entrar com uma qualidade, vamos dizer assim, na cabeça de vocês. Vocês precisam treinar muito, tá? Mas eu sugiro fazer isso, tá? Vocês escreverem, pelo menos nas primeiras vezes, tá? Os fatores na forma ax mais b na potência. Tá? Então, o que é o x quadrado? X quadrado é 1 vezes x mais 0, tudo isso elevado a 2. Tá? Eu sei que é só x quadrado, mas eu estou escrevendo assim porque eu enxergo que o a é 1, o b é 0 e o m é 2. E o m é o mais importante, porque o m vai te dar exatamente o número de frações que só aquele fator vai fazer aparecer. Tá? Então, quando eu olhar para x menos 2, que é o segundo ali em laranja, eu vou ter que a é 1, que b é menos 2 e que m é 1. Então, se eu olhar aqui, o primeiro tem m igual a 2, o segundo tem m igual a 1, então a soma dos m's vai me dar o número de frações que tem que aparecer. Como é que fica isso, professor? Vamos ver. Tá, então vou ter igual. Agora eu vou colocar aqui, o que eu começar a colocar aqui é para o primeiro fator. Então tem que ter duas frações, tá? Então eu vou colocar aqui a sobre x. Tá, mas o que é a sobre x, professor? É uma constante sobre esse fator elevado à potência 1. Olha para a regra lá de cima, tá? Constante elevado ao fator ax mais b, potência 1, mais uma outra constante elevada ao fator potência 2. E acabou. Por quê? Porque m é igual a 2. Tudo bem? Se eu tivesse x ao cubo, eu teria a sobre x mais b sobre x quadrado mais c sobre x ao cubo. Eu não tenho, porque aqui acaba, porque m é igual a 2. Tudo bem? Então, por ser irredutível, a gente precisa considerar essa possibilidade de ter mais uma fração. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Bom, tem o outro fator lá, que é o x menos 2, não tem nada a ver com isso, que é muito mais simples, é só colocar mais uma constante sobre x menos 2. Esse não precisa, porque m igual a 1, então é uma fração. Então, aqui, tá? Que fique bem claro, eu vou ter um sistema, tá? Um pouco mais complicado. Como eu tenho 3 números para descobrir, já é um sistema de ordem 3, tá? Então, aqui vocês vão ter que trabalhar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais conta, tá? Mas a ideia em si, tá? É essa, não tem muito o que fazer. A grande diferença aqui, tá? Se quiserem pensar como MMC, como números, também dá. Só que para pensar como MMC, como números, né? Lembra que a gente pensa assim, eu posso dizer que o MMC aqui, entre aspas, de x quadrado e x menos 2 é o produto deles? É, de fato, né? Mas aqui, como o x quadrado é redutivo, a gente precisa considerar que tem uma parcela ali de x, tá? Justamente por não saber quem é x, tá bom? Então vai ficar dessa forma. Se vocês obedecerem essa regra geral, não tem erro. Não tem erro. A única coisa que vai ter aqui é uma conta um pouco maior, né? Inegavelmente é uma conta um pouco maior. Vamos ter que fazer as multiplicações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou poupar aqui, vou deixar vocês fazerem como exercício esse, tá? Se eu não me engano, esse é até um exemplo do livro, mas enfim. O que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que multiplicar novamente todos esses caras, tá? Isso vai dar x quadrado vezes x menos 2, tá? Vezes x. E aí eu vou dividir pelo denominador que é x quadrado vezes x menos 2, multiplicar por 2x mais 4. E aí eu vou estabelecendo as contas e colocando tudo, que nem eu fiz no anterior, colocando no numerador. Aí eu vou ter que juntar o que tem x, tá? O que multiplica x, e vou juntar aquilo que não multiplica x. Aquilo que multiplica x eu vou igualar a 2, porque eu estou vendo que é 2 que multiplica x. Aquilo que não multiplica x eu vou igualar a 4, e vai aparecer um fator, tá, que multiplica x quadrado, justamente porque tem um x quadrado ali. Tá? E esse fator que multiplica x quadrado eu vou igualar a 0, porque aquele numerador, né, não tem ninguém multiplicando x quadrado. Então é como se tivesse um 0 vezes x quadrado ali. Então eu vou ter 3 linhas, 3 equações que vão me dar, que me darão, entre aspas, as soluções para A, para B e para C. Então vocês vão entender que para cada 3 incógnitas, vocês vão ter que ter 3 linhas. Para 4 incógnitas, 4 linhas e assim por diante, né? É a solução do sistema que a gente vai ter que trabalhar aqui. Tudo bem? Então, vou deixar como exercício, eu vou colocar aqui a
solução para esse sistema, tá? Que vai ser simplesmente A igual a menos 2, B igual a menos 2 e C igual a 2 positivo, tá? Então, essa é a solução do sistema, tá? E é isso que a gente vai ter como solução quando a gente trocar, tá? Ou seja, a gente vai ter uma expressão feia, horrível, mas a gente consegue trocar por 3 frações mas muito simples de integrar mesmo, tá? Então, trocando por essas 3 frações, a gente tem isso aqui. Agora, só agora, eu posso voltar a pensar que isso é uma integral. Isso é uma integral daquela primeira fração, aquela primeira função racional, e que eu descobri que pode ser decomposta por essas 3. Bom, então isso é a integral dessas 3, tudo bem? Bom, de novo, né? A integral de uma soma é a soma das integrais, eu posso pensar separadamente. E aqui eu posso simplesmente ir direto, tudo bem? Então a primeira aqui é menos 2, que está multiplicando, logaritmo natural de x, direto, tá? A segunda não vai ser logaritmo natural, tá? Aqui pode ser uma regra de polinômio, tá? Então aqui vai ser exatamente 2 sobre x, tudo bem? Porque a integral aqui de menos 1 sobre x quadrado é justamente 1 sobre x, por isso fica 2 sobre x. A segunda volta a ser um logaritmo, é 2, tá? E aí, vezes logaritmo natural de x menos 2 mais a constante. Tá? Esse segundo exemplo eu poupei um monte de contas, mas existe a solução do sistema que a gente tem que fazer. Tá? É um pouquinho chatinho, mas é que nem o primeiro, dá para fazer. Tá? Em geral, esses sistemas eles não são tão complicados, eles são trabalhosos, tá? Dão conta, né? Mas não é uma conta complicada. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer. Tudo bem, pessoal? Então tá. Frações ou integração por frações parciais é isso aí. Até a próxima aula.